E as diferenças, cara, quais foram as grandes diferenças que você sentiu assim, inicialmente, além de todas essas dificuldades que você já compartilhou, de trabalhar na Dinamarca para o que era trabalhar aqui no Brasil? Então, a minha carreira aqui no Brasil sempre foi em estágio, né? Então, eu não diria que eu tive uma carreira em corporação, ou como CLT, foi em estágio. Mas, cara, está no Brasil, eu vejo que as relações aqui, elas são mais abertas, as pessoas são mais... Não é que o dinamarquês não é aberto, mas nós somos mais calorosos, de uma certa forma. Existe um calor, é mais fácil de conhecer pessoas, não necessariamente ter um envolvimento grande. Conhecer aquele primeiro step, né? Eu diria que é mais tranquilo, assim, esse primeiro approach. Na Dinamarca, as pessoas são muito educadas, muito bacanas, mas é um povo muito reservado. E é muito difícil quebrar a casca ali, né? Então, para mim, poder entender aquele mundo, como é que eu falava com as pessoas. O dinamarquês é um povo, comparado com o brasileiro, ao brasileiro, é muito direto, né? Não tem muito meia volta. Numa negociação, o cara não vai ficar te segurando o preço. Você fala, né? O quanto que custa. Às vezes no Brasil eu vejo que tem uma... E eu não posso generalizar, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas existe uma outra forma de se negociar. Às vezes o preço não é tão transparente na primeira conversa. Então eu vejo que assim, lá existe uma direteza, uma forma de falar, olha, não gostei, e não tem muita meia volta, né? Às vezes eu vejo que aqui as pessoas têm, no geral, estou sendo bem generalista na minha forma, mas uma forma... É mais difícil ver a pessoa falar, discordo por causa disso, e não levar para o pessoal. Lá eu vejo que funciona mais assim. Não estou falando que tem certo e que tem errado. Isso leva um tempo para a gente entender, né? Leva um tempo para você estar acostumado a uma cultura. Aqui você sai e aí você começa a ver que, você tem que aprender como é que aquele povo funciona. Então eu diria que entender ali como é que as pessoas funcionam, as dinâmicas dentro da empresa, como é que são as conversas, a hierarquia. No Brasil é muito hierárquico. A gente é um país que é colônia. Eles eram, de certa forma, colonizadores também, os nórdicos. Então é uma outra forma de pensar, né? É uma outra forma de lidar. Eles têm uma cultura ali que eu vejo que é muito horizontal também. Então as decisões elas são muito tomadas de forma colegiada. Ao passo que no Brasil, às vezes você tem 1, 2, e eu estou sendo bem grosseiro, tá? Mas fazendo uma comparação assim para dizer meu ponto de vista, né? No Brasil, acho que a gente tem um tomador de decisão, às vezes a decisão é top-down mesmo. Lá eu acho isso mais raro acontecer. E para isso, leva um tempo para a gente entender quais são as dinâmicas, como é que as conversas acontecem, né? Mas, de forma geral, eu converso todo dia, quase todo dia, né, com algum profissional em alguma parte do mundo. Eu te digo que isso é uma coisa que se repete bastante, na verdade. Acho que outras culturas, pelo menos a parte em que as culturas são mais diretas do que a brasileira, sabe? Acho que isso é uma coisa muito nossa. Não sei, talvez em outros países latinos também seja assim, mas eu vejo que é muito nosso. Não é? Ter o rodeio, ter medo de desagradar, talvez, não sei. Exato.